E hoje no baú a gente vai voltar lá para 1984 e rever um dos grandes sucessos da Rede Globo daquela época, no horário das 19 horas, que foi Vereda Tropical aqui, ó. Trilha sonora nacional e trilha sonora internacional. Já adiantando um detalhe aqui, uma curiosidade, essa modelo, ela se chama Sheila Beta, essa morena linda, e ela é mãe do Diogo Novaes, filho do Marcelo Novaes. Vereda Tropical foi uma novela de Carlos Lombardi com supervisão de Silvio de Abreu, já que é a primeira novela do Carlos, escrita em 164 capítulos, exibida de 23 de julho de 1984 até mais ou menos 2 de fevereiro de 1985. Ela foi dirigida por Jorge Fernando e Guel Arraes, a mesma dupla que tinha dirigido antes Guerra dos Sexos e Jogo da Vida, do supervisor Silvio de Abreu. Bom, o que falava a história? A história era da Silvana, ela tem que é a personagem da Lucélia Santos, ela engravida do Vitor Oliva Salgado, que é o personagem do Lauro Corona, que morre no comecinho da trama. Ela engravida, mas ele era um cara muito porra louca, muito doidão, ele sai pro mundo e abandona a Silvana. Anos depois, o Vitor Oliva Salgado, o personagem do Valmor Chagas, fica sabendo que tem um neto, e ele tem uma verdadeira obsessão em ter esse neto na posse dele. Por quê? Porque ele amava tanto o Vitor, mas o Vitor não dava bola pro pai. Então ele vai até Belém, onde a Silvana mora, sequestra o Zeca, filho dela, e traz pro Rio de Janeiro. Aí a Silvana... Para São Paulo, perdão. Aí a Silvana vem atrás do filho. Quando ela chega em São Paulo, ela acaba conhecendo o Luca, personagem do Mário Gomes, que era um jogador de futebol, inicialmente fracassado por causa do temperamento dele, mas no final da novela ele acaba jogando no Coringão, no Corinthians. E o Oliva, ele tinha três filhas. A Verônica, da Maria Zilda, a Catarina, da Maria de Severo e a Babi, que era da Cris Pereira. Bom... A novela começa por aí, até que Mário Gomes, o personagem do Mário Gomes, se apaixona pela Lucélia Santos, mas no meio entra uma Maria Zilda lindona, toda sensual, que fazia Verônica e atrapalha o casal. Outro destaque da trama, aliás, destaque não faltou para Vereda Tropical. Jorge Agomide como Bina, o Valmor Chagas, que eu já falei, como Olívia, a Marieta Severo como a Catarina, o Nuno Léo Maia fazia o Bertazzo, que era um jogador de futebol todo atrapalhado, que falava com uma voz grossa, muito engraçado, o Gianfrancesco Guarnieri, que era o seu Jamil, o Paulo Betti fazia o Marco, irmão do Luca, a Rosa Maria Murtinho fazia a Bárbara, sensacional Rosa Maria, muito engraçada nesse personagem, era uma alpinista social, ela queria casar com Oliva, mas ela só fazia trapaça e se dava mal. Tinha também o John Herbert, que era o ex-marido da Bárbara, fazia o Celso. A Cristina Mullins fazia a Léo, que no começo era bem gordinha da novela e depois termina como modelo, toda bonitona. E o Marcos Frota, que fazia o Theo, filho da Catarina, que era um personagem que às vezes voava na imaginação, se transformava no Super Theo e saía voando. No final da trama, ele realmente sai voando naquelas loucuras de Carlos Lombardi e Silvio de Abreu. Uma outra curiosidade foi que lançaram o perfume Vereda Tropical, na época, a empresa Davene, e foi uma sucessão de venda, vendeu pra caramba. O prêmio APCA foi todo de Vereda Tropical em 1985. Melhor novela, revelação, melhor texto, diretor, ator, atriz, ganhou tudo, gabaritou o prêmio APCA, porque foi realmente um grande sucesso. Uma curiosidade é que o Luca era pra ficar com a Silvana, e realmente eles ficam juntos no final da novela. Mas a atuação da Maria Zilda como Verônica foi tão forte, foi tão linda, foi tão sedutora, que no final o público ficou indeciso. Poxa, a Silvana só repreende o Luca. Quem aceita o Luca como ele é a Verônica. Muita gente queria que o Luca ficasse com a Verônica. Mas no final ele acaba ficando com a Silvana e a Verônica se transforma evangélica numa cena hilária no último capítulo. A década de 80, como eu disse, trouxe muitos sucessos além de Vereda Tropical. Tivemos Final Feliz com 47 pontos, Guerra dos Sexos com 51, Transas e Quarentas com 47, depois veio Vereda Tropical, que elevou para 51, e Um Sonho a Mais, que deu 52 pontos. E a gente já falou de Um Sonho a Mais aqui no Baú da TV. Bom, era sobre Vereda Tropical que eu queria falar hoje, esse sucessão do Carlos Lombardi. Lembrando a todos, o canal... Rede Marco agora está no YouTube, @RedeMarcoRM, entra lá, se inscreve, tem baú, tem papo de novela e tem também outros conteúdos. Um beijo, fica aí na revista de sábado.